Você que entrou nesse canal novamente aqui, o nosso canal Jorge PB, um vídeo para você e para todos que estão assistindo esse momento. O tema desse vídeo aqui não é sobre plantas medicinais como babosa e outro, embora que o forte aqui são babosa. Mas o assunto de hoje é sobre histórias bíblicas, estudos bíblicos. Então que lá no primeiro século, após a exceção de Yahushua, que é Jesus em português, o apóstolo João ainda ficou aqui na terra. E ele foi enviado para a ilha de Pátamo, que hoje fica esse lado do Iraque, esse lado aí, e lá ele teve uma visão muito intrigante. O eterno Yahweh, o Todo-Poderoso, que em português Jeová, começou a mostrar visões e passar-lhe informações. E ele tem uma visão do trono do Eterno lá no céu celestial. E o que é uma visão? Uma visão é um deslumbre do futuro, como se fosse uma imagem orográfica de uma alta definição de um projeto real ou um projeto futuro que ainda vai acontecer. Sendo assim, o apóstolo João viu diante do trono do Eterno Todo-Poderoso, ele viu 4 criaturas angélicas. E essas criaturas diziam dia e noite diante do trono as seguintes palavras: Santo, Santo, Santo é Jeová Yahweh o Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Há de vir em qual sentido? Embora que as religiões do mundo estão guardando a vinda de Yahushua, que é Jesus, em nuvem de glória, né? Onde está escrito também nas escrituras gregas cristãs, ele virá, que todo olho verá e todo joelho dobrará. Mas será que é assim? E visto que existem milhares de servos de Deus que nem olho tem e nem joelho tem, devido a alguma anomalia genética ou acidente, então esse olho só pode ser simbólico e não literal. Apesar que, será que Jesus mentiu quando ele estava aqui na terra se despedindo dos seus seguidores? Ele fez uma oração e disse as seguintes palavras assim: Pai, eu dei o seu nome a conhecer as pessoas aqui na terra. Pai, eu vou para ti. Pai, envia o Espírito Santo, o Consolador, cuida do teu povo. Meu Pai, eu te peço para que tu não os tires do mundo, mas que os proteja contra o maligno. Assim está escrito João 17:15. Então, Yahushua, que é Jesus, deixou bem claro, falando para o seu pai, para o pai não tirar os cristãos, o povo dele da terra, mas que os protegesse contra o iníquo. Exceto que um grupo pequeno selecionado posteriormente seria retirado. A classe dos ungidos, que é um pequeno grupo limitado. Ou seja, não haverá esse arrebatamento para todos os cristãos em massa, conforme muitos acreditam. Então haverá uma seleção. E quem será retirado do mundo receberá corpos espirituais. Segundo o apóstolo João na ilha de Pátimo, em Apocalipse 14:1, ele teve uma visão muito interessante. Ele disse as seguintes palavras: Eu vi um Cordeiro de Deus em pé no Monte Sião. Quem é o Cordeiro de Deus? Visto que o Cordeiro de Deus é o próprio Jesus, que é Yahushua em outros idiomas. Um Cordeiro de Deus quem é? E quantos são? Um só, Jesus. E tem um número literal. E no mesmo verso, continua dizendo: Eu vi um Cordeiro de Deus em pé no Monte Sião e com ele 144 mil. Se Yahushua é literal, esses números 144 mil só podem ser literal. Então, esses sim serão retirados, porque foram escolhidos entre a raça humana. São poucas pessoas, né, devido aos milhares de cristãos que existem no planeta Terra. Ou seja, é um grupo pequeno, equivalente ao Maracanã, no Rio de Janeiro, o estádio de futebol cheio, né? Que comporta ali média de 144 mil, são pouca gente. Mas e a grande multidão vestida de branco? Vai para onde? Ou vai ficar onde? Ou seja, em outra ocasião, o apóstolo João
continuou nas suas visões e ele falou a seguinte palavra: eu vi o número dos assinalados na testa e na mão, que era 144 mil, de todas as tribos de Israel. Visto que Israel antes tinha 12 tribos, de cada tribo o Eterno escolheu 12 mil vezes 12 dá exatamente 144 mil. Que Yahushua veio para os seus, mas os seus o rejeitaram. Na véspera do batismo de Yahushua, no ano 29 era comum, acontece o seguinte, que o Eterno, o Filho do Eterno, Yahushua, percebendo a rejeição das 12 tribos, disse a seguinte palavra: ó Israel, Israel, quantas vezes o meu Pai Celestial quis juntar vocês debaixo das suas asas, assim como a galinha junta os pintinhos, e vocês o rejeitaram? Saiba que meu Pai vai tirar o Espírito Santo de vocês, vai tirar a oportunidade de vocês, e vai dar para uma nova nação que vai produzir fruto. E essa nova nação começou com os 12 apóstolos. Por isso que o Yahushua escolheu 12 apóstolos, nem 11, nem 13. Porque cada um desses apóstolos passaram a representar simbolicamente uma das 12 tribos de Israel. E de fato, no mês de Nisan, no dia 14 de Nisan, reunido com seus seguidores, Jesus disse as seguintes palavras. Antes de partir o pão e o vinho, esses emblemas, Jesus disse a seguinte palavra: assim como meu Pai eterno me fez um pacto comigo, eu faço um pacto com vocês. Um pacto de um reino celestial. E ele continuou dizendo: eu vou para a casa do meu Pai, vou preparar lugar. Quando tiver preparado lugar, virei e vos levarei. Para onde estiver, estejais vós. Vós quem? Quantos tinha ali? Será que os outros cristãos, como Zaqueu, Nicodemos, Maria Madalena, estavam presentes nesse dia? Não, apenas os 12, que representaram simbolicamente as 12 tribos de Israel. Aí o Filho do Eterno, Yahushua, fez um pacto com esses 12. Então, Jesus, Yahushua, disse: vou preparar o lugar, virei e vos levarei. Acontece que essa explicação, os líderes das religiões, e no geral de todo mundo, faz com que a assistência acredite que todos serão arrebatados em nuvens de glória. E será que é assim? Ou seja, ali nesse dia começou um novo Israel. Não era mais aquele Israel terreno, e sim um Israel espiritual. Simbolicamente ia compor a noiva do Cordeiro, os 144 mil. E falando em 144 mil, o apóstolo João, novamente ali na ilha de Pátimo, ele citou a seguinte palavra: eu vi o número do assinalário, que era 144 mil, de 12 tribos de Israel. E no verso 9, algumas bíblias, como a versão de Almeida, por exemplo, a Ferreira de Almeida, no versículo 9 tem um cabeçalho lá que fala: visão do martírio da glória. O que é uma visão? É um deslumbre de um futuro, tipo uma imagem orográfica, né, de uma alta definição. Então o Eterno já dominava tudo isso lá no passado. Ou seja, ele viu o deslumbre de uma grande multidão vestida de branco. Então, esse apóstolo disse a seguinte palavra: depois dessas coisas, ou seja, quando ele viu esse grupo de 144 mil, desses ungidos, escolhidos, ele falou no verso 9, depois dessas coisas, e eu olhei e eis aqui uma grande multidão vestida de branco, com palma na mão, e dizia a seguinte palavra: salvação, salvação devemos ao nosso Deus e ao seu Cristo, Yahushua. Eu te pergunto, quando o apóstolo João falou, eis aqui uma grande multidão, vestida de branco, ele estava onde? No céu? É óbvio que não. Ele estava aqui no planeta Terra. Ele teve essa visão, esse deslumbre do futuro. E ele falou, eis aqui uma grande multidão, vestida de branco, palma na mão, diante do trono do Eterno Todo-Poderoso. Aí eu te pergunto, para nós estar, por exemplo, diante de uma autoridade, de um presidente de um governo, é necessário ir fisicamente até o local dele, a sua administração? É óbvio que não.
nós possamos estar diante da lei de um governo à distância, porque a lei do governo funciona, vale em qualquer rua, em qualquer lugar. De modo similar, para nós estar diante do trono do Eterno Yahweh, o Todo-Poderoso, nós não precisamos ir para lá, não precisamos estar fisicamente diante dele, possamos estar à distância, no sentido de exercendo fé no sacrifício resgatador do seu Filho Jesus, Yahushua, e exercendo devoção exclusiva no Eterno. Ou seja, não haverá esse arrebatamento conforme muitos acreditam. Ele virá de uma forma invisível e não observável. Conforme eu falei agora há pouco, que existem outros textos bíblicos que falam que na vinda de Yahushua em nuvem de glória todo olho verá, todo joelho se dobrará. Mas conforme eu acabei de falar agora há pouco, existem milhares de servos de Deus que nem olho tem, nem joelho tem, devido a alguma anomalia genética. Na verdade, ademais, existem outras expressões bíblicas que diz que o olho do coração verá. Eu te pergunto, o seu coração tem olho? Não tem, porque a palavra olho é uma palavra polissêmica que tem vários significados. Além de não haver esse arrebatamento para os cristãos que estão aguardando, está acreditando, os cristãos de todas as religiões do mundo, também os humanos não verão mais Yahushua, que é Jesus. Será que Jesus mentiu? Quando ele disse as seguintes palavras: mais um pouco, o mundo não me verá mais, e vocês me verão na minha glória. Ele disse essas palavras ao despedir dos seus apóstolos, um pouco antes de se ascender e retornar ao seu Pai Celestial. Porque ele falou aos apóstolos: mas um pouco o mundo não me verá mais, mas vocês me verão. Por que os apóstolos verão? Porque foram escolhidos para compor a administração do Eterno no seu reinado milenar de 1000 anos. Então esses ungidos, os 144 mil, esse será, o corregente de Jesus para ajudar ele a administrar, governando céu e terra. Então estes o verão Jesus, estes receberão corpos incorruptíveis espirituais para compor a administração de Yahushua, o Filho de Yahweh, o Eterno. E Jesus continuou dizendo: mas o mundo não me verá mais. O que significa essa palavra mundo? Esse mundo refere duas classes de pessoas. Tanto a classe dos cristãos, a classe da grande multidão, com esperança terrestre e não celeste, também a classe das pessoas não cristãs. Ou seja, não haverá esse arrebatamento em nuvem. Voltando ao raciocínio de início, quando os anjos diante do trono do Eterno dizem a seguinte palavra, está dizendo até hoje: Santo, Santo, Santo é Yahweh, o Eterno Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Vir no sentido de tornar o seu propósito, transformando toda a terra, todos os continentes, num lar paradisíaco. Embora que milhares de pessoas estão ansiosas, esperando a vinda de Jesus literalmente. Mas se muitos acreditam que essa vinda de Jesus pode ser manipulada. Como assim? Visto que com o avanço tecnológico e científico aqui na Terra, é possível vários satélites estar no universo, no espaço, criando uma malha magnética e gerar imagens orográficas de grandes dimensões, áudio, som, cores, realidade aumentada, simulando a vinda de Yahushua, que é Jesus. E se isso acontecer, vai enganar milhares de pessoas, achando que vai ser arrebatado, que o verdadeiro Messias, Yahushua, veio para o arrebatar, e vão ser decepcionados. Porque esse arrebatamento, para a grande massa dos cristãos em geral, que as religiões ensinam, isso não acontecerá. Será que Jesus, Yahushua, mentiu? Quando ele diz: mas um pouco
o mundo não me verá mais. Assim está escrito em João 14, 19. Então, o Eterno virá no sentido de cumprir o seu propósito original, transformando a terra num lar paradisíaco. Mas como assim? Para isso, o Eterno, o Yahweh, em português Jeová, o Todo-Poderoso, vai usar 4 pilares principais para reconfigurar o planeta Terra, para trazer o segundo verdadeiro e último reset para todos os continentes e todo o planeta. Isso mesmo, biblicamente segundo as escrituras gregas cristãs. Então o Eterno vai trazer o segundo e verdadeiro grande reset. Porque já houve um grande reset lá no passado, na época do cataclisma do dilúvio, onde que tinha um continente, a Pangeia, que foram, as placas tectônicas se dividiram, criaram vários continentes, tais como o continente da Ásia, da África, Oceânia e outros. E falando em reset, o apóstolo João novamente da ilha de Patmos. Estava lá, a ilha de Patmos, o Eterno disse a seguinte palavra: veja, estou fazendo nova todas essas coisas. Escreva, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Ou seja, em breve, o nosso plano planeta Terra vai passar por uma grande transição. Vai ser totalmente reconfigurado. Nós, humanos, vamos ter um planeta Terra novinho em folha. O planeta Terra sem a poluição na camada de ozônio, sem o aquecimento global, sem a poluição dos mares que tem ceifado a vida de milhares de animais marinhos. E nesse período do reset não haverá mais doenças, nem pandemias. O apóstolo, ou seja, um grande profeta iluminado pelo Espírito puro do Eterno, Yahweh, disse a seguinte palavra: que vai chegar uma época aqui na terra mesmo, que nenhum morador da terra, nenhum residente dirá, estou doente. O povo que mora nesta terra hão de dizer isso. Assim está escrito em Isaías 33, 24. Agora eu vou palavrear um pouco mais desse versículo. O apóstolo, ou seja, o profeta Isaías deixou bem claro que nenhum morador do planeta Terra, da Terra, dirá a seguinte palavra: estou doente. E lá fala no verso que o povo que mora nessa terra vai ter os seus erros, seus pecados perdoados. Ou seja, não haverá doenças. E nesse período também não haverá cemitério, porque não haverá morte. Porque a morte, para Yahushua, o Todo-Poderoso, nada mais, nada menos, é um sono profundo, sem sonhos, sem pesadelo. Ou seja, é uma pausa do vídeo da vida do cidadão. E a ressurreição futura vai ser o play na vida do cidadão. Porque Yahushua comparou a morte com um sono. Na época que ele retornou de um local, foi até Lázaro, seu amigo, para ressuscitar, ele disse aos seus seguidores: Lázaro está dormindo. E um dos apóstolos falou: Senhor, se ele está dormindo, vamos lá acordar ele de boa lá e vamos embora, né? Vamos vazar então, vamos embora então. Vazar na linguagem de hoje, pessoal. Esse vídeo eu vou dramatizar aqui um pouco da linguagem de hoje para vocês entenderem melhor, ok? Ou seja, não haverá morte biológica para todos. Ademais, um dos apóstolos disse, o apóstolo Paulo disse numa ocasião que nem todos os humanos terá a morte biológica do corpo físico. Porque o corpo físico de milhares de cristãos, que é corruptível, será coberto de incorruptibilidade. E isso tem nada a ver com corpos espirituais. Isso se aplica em 2 condições, tem 2 aplicações. Os corpos dos escolhidos, dos ungidos, dos 144 mil, das 2 tribos de Israel simbólica, eles serão revestidos de incorruptibilidade, no sentido para receber corpos espirituais para se ascender ao céu, para compor a administração de Yahushua lá no céu.
E outra classe da grande multidão também receberão corpos incorruptíveis, porém biológico. Para ter uma ideia, o que é um corpo corruptível, para você entender melhor. Exemplo, Adão e Eva, que foram nossos pais biológicos, antes de desobedecer o seu superior, o seu criador, eles tinham corpos incorruptíveis, embora biológicos, mas incorruptíveis. Não tinha corrupção da doença, da velhice, da morte. Mas após ele desobedecer o seu Senhor, o seu superior, Adão e Eva perdeu a incorruptibilidade daquele corpo biológico e obteve um corpo corruptível, corrompendo com doença, velhice, por fim, morte. Também, após o grande reset, o segundo e grande e verdadeiro reset, que acontecerá em breve no nosso planeta Terra, em todos os continentes, segundo os textos das escrituras hebraicas, aramaicas e também as escrituras gregas cristãs. Ou seja, nesse reset, também ninguém passará fome, como sabemos que agora, no século XXI, esse ano 2022 e anos anteriores, tem milhares de pessoas no mundo, em alguns países, está passando fome, não tem o que comer, pessoal. E meia dúzia de pessoas no mundo está investindo milhões de euros, dólares, em equipamentos tecnológicos e científicos na área espacial. E os humanos estão passando fome, não tem o que comer. E nesse período, quando o Eterno Yahweh, o Todo-Poderoso, reconfigurar o planeta Terra, nenhum morador passará fome, pois haverá comida para todos. Pois haverá superabundância de alimentos, até mesmo nos cumes dos montes ou das montanhas, haverá superabundância de alimentos. Assim está escrito Salmos 72, 16. Ô Pai, conforme vocês ouviram agora há pouco, então não haverá essa morte biológica. É óbvio que não é para todos os humanos, sem exceção, e sim para aquele que exercer fé no sacrifício resgatador de Yahushua e no seu Pai Celestial. João 3,16 da Bíblia, das pessoas religiosas em geral, disse a seguinte palavra: que Deus mandou o seu Filho, Jesus, todo que nele crê tem a vida eterna. Errado. Porque nos papiros originais das escrituras gregas cristãs, diz um pouco diferente. Ela fala que Deus, o Eterno, enviou seu Filho Jesus, Yahushua, para todo que nele exercer a fé que tem a vida eterna. Sabemos que crer e exercer são totalmente diferentes, não é verdade? Mas o que é essa fé que todos dizem? A fé é uma esperança viva do que virá, do que se projeta. É isso. E é uma demonstração, uma evidência de uma realidade, porém ela não é vista, não é observada. Opa, e como não haverá morte nesse período, após o reset, a reconfiguração do planeta Terra em todos os continentes, pelo Eterno, e também não haverá cemitério, visto que a morte é comparada a um sono profundo, sem sonhos, sem pesadelo. Incrível que pareça, a palavra cemitério no grego significa quarto de dormir. Muita gente não sabe disso. É isso mesmo. O verdadeiro reset global, ou seja, em todos os continentes, toda o planeta Terra, ele virá sim, segundo que milhões de pessoas acreditam. Não através de algum tipo de humanoides, de dois tipos de inteligências, supostos humanoides, cibernéticos com inteligências artificiais, ou supostos humanoides com supostas inteligências biológicas, tais como os grills, reptilianos, Anunnakis. Não, o verdadeiro reset virá através do Eterno, o Todo-Poderoso. Alguns anos atrás,
eu li um artigo numa revista de um grande cientista e ele disse as seguintes palavras: a única probabilidade, ou seja, reformulando, a única probabilidade de haver igualdade social em todos os continentes do mundo, igualdade social na área da educação, do trabalho e da saúde, era através de um governo mundial e único. E ele continuou dizendo que esse governo mundial e único não poderia ser qualquer tipo de governo. Esse governo mundial teria que ser altamente inteligente, poderoso. E principalmente ele diz que seria ser um governo imortal. Nós sabemos que o único ser que as nações conhecem, que tem esses pilares, é Yahushua, o Filho do Eterno Yahweh. Esses dois, sim, têm esses pilares como governos imortais. Mas como assim? E debaixo do governo messiânico, ele vai cumprir o propósito dele. Conforme eu disse lá agora há pouco, em Apocalipse 4:8. Que as criaturas dizem diante do trono do Eterno: Santo, Santo, Santo é Yahweh, o Todo-Poderoso, que era, que há de vir. Vir no sentido de reformular, reconfigurar o nosso planeta Terra. E ele vai usar, o único que vai reconfigurar o planeta Terra, ele também vai usar 4 pilares principais para cumprir o seu propósito para com a humanidade e o nosso planeta Terra. O Eterno Yahweh, o Todo-Poderoso, vai usar 4 pilares principais. Primeiro, amor, justiça, sabedoria e poder. Com esses 4 pilares em andamento, ele vai trazer o verdadeiro reset e último reset do nosso planeta e todos os continentes, conforme milhares de pessoas acreditam. Lá no primeiro século, quando Yahushua orou a oração do Pai Nosso, ele disse a seguinte palavra: Pai Nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade nos céus como na terra. Embora que as religiões tradicionais falam um pouquinho diferente. As religiões falam: seja feita a tua vontade na terra como no céu. E coloca a terra primeiro. Mas nos escritos originais, as escrituras gregas cristãs, lá fala: seja feita a tua vontade nos céus e também na terra. É óbvio, porque vem de lá para cá. Lá é a central, lá é a matriz. Então, quando Yahushua disse: venha a nós o teu reino, o que é o reino? O reino é um governo sob a liderança do rei, que o rei manda. Sendo assim, Yahushua é o rei do reino de Yahweh, o Todo-Poderoso. Se o reino vai governar a terra como governa o céu, para que sair daqui? Subir para onde? Se já moramos no mais alto da Via Láctea, conforme muitos estudiosos dizem. Jó disse numa ocasião que Deus suspende a terra sobre o nada. Biblicamente e cientificamente acreditamos que Deus suspende o planeta Terra sobre o nada. Ou seja, já moramos no mais alto da Via Láctea, segundo o que dizem os estudiosos. Eu te pergunto, subir para onde mais? Se o reino de Deus vai vir governar a terra como governa o céu. Quando Yahushua, que Jesus disse isso, ele só confirmou a profecia de Daniel 2,44. Ademais, a profecia de Daniel 2,44 diz a seguinte palavra: que Deus, nos dias desses reis, o Deus do céu vai estabelecer o reinado, que jamais será arruinado. Esse reino não passará para qualquer outro povo. O Eterno vai desfazer toda a administração dos reis da terra e o reino de Deus ficará estabelecido por tempos indefinidos. Ou seja, então, quando o reino de Deus governar a terra como governa o céu, então a nossa terra vai passar por uma transição, um verdadeiro reset, conforme eu falei agora há pouco, lá em Apocalipse 21:5, que o Eterno Yahweh, o Todo-Poderoso, em português Jeová, ele disse para o apóstolo João, iluminado pelo Espírito puro do Eterno. O Eterno disse: veja,
Estou fazendo nova todas as coisas. Então é isso que ele vai fazer. E essas palavras vai se cumprir no Apocalipse 11:15. O apóstolo João disse a seguinte palavra: eu vi após a 7ª trombeta, e eu escutei uma voz alta no céu dizendo: os reinados do mundo tornaram-se o reino do nosso Senhor, do seu Cristo, e ele o reinará para todo sempre. Ou seja, ele vai reinar todo o planeta Terra em breve. Ele vai deixar o planeta Terra pronto para a morada orgânica e biológica por tempos indefinidos. Ademais, o profeta Isaías, iluminado pelo Espírito puro do Eterno, disse a seguinte palavra: que Deus fez a terra não foi simplesmente para nada, mas a formou mesmo, foi para ser habitada. Assim está escrito em Isaías 45:18. O nosso planeta Terra será habitado por pessoa justa, pessoa de bem, que exercer a fé no sacrifício resgatador de Yahushua e prestaram devoção exclusiva para o Eterno. Porque o Eterno Todo-Poderoso, ele exige devoção exclusiva só para ele. É óbvio, é mais do que justo. Ademais, ele criou todas as coisas, e todas as coisas vieram à existência por meio dele. Assim está escrito Apocalipse 18:4. Reformulando, é Apocalipse 4, o verso 11, que diz que digno é Yahweh, Jeová o Todo-Poderoso, receber toda a honra e toda a glória, porque tu criaste todas as coisas, e todas as coisas vieram à existência por meio de ti. E ademais, em outra ocasião, o próprio Eterno diz: eu sou Yahweh o Todo-Poderoso, esse é o meu nome. E minha própria glória, minha honra, não daria a imagem a ídolos. Assim está escrito, Isaías 42:8. E no reinado milenar de Yahushua, governando a terra como governa o céu, ou seja, céus e terra ficará debaixo do mesmo governo. Óbvio que no céu terá criaturas e corpos espirituais incorruptíveis, e na terra criaturas humanas, corpos biológicos também incorruptíveis, sem a corrupção de doença, pobrezas, morte. Porque não haverá pobreza nesse período, todo mundo terá a mesma igualdade social, cada um construirá as suas casas e as ocuparão. Assim está escrito em Isaías 65:21 e 22. Nesse período não haverá guerra, não haverá lutas como existe hoje, não haverá conflitos. Conforme milhares de pessoas perguntam: por que existem tantas guerras se todos querem a paz? Quem está por trás dessas guerras? Quem aumentou? É óbvio que o cara que está por trás dessas guerras é o opositor de Deus, que as religiões em geral chamam de Satanás ou diabo. Que tecnicamente essas palavras significam opositor e caluniador. Sabemos que um opositor é uma pessoa que faz oposição a outra. E caluniador é uma pessoa, um ser, que conhece as leis, os artigos, os códigos, e em cima levanta uma questão, um argumento para se auto-beneficiar. Então esse cara, o diabo que as religiões falam, ele que está por trás dessas guerras mundiais, esses conflitos. Mas o Eterno, em breve, resolverá essas questões. O profeta Isaías, novamente iluminado pelo Espírito puro do Eterno, disse a seguinte palavra: o Eterno resolverá as questões, os conflitos entre as nações. Assim está escrito lá em Isaías 2:4. E pós o grande reset, a reconfiguração de todos os continentes, então não haverá recordações das coisas ruins do passado. Assim está escrito em Isaías 65:17. Não haverá lembrança das coisas ruins que nós sofremos, das depressões, da falta de alimento, lembrança de pandemias, de doença, perca do teu ente querido, choros por sofrimento. Não haverá isso. Porque o Eterno vai fazer tudo novo, vai reconfigurar tudo novo para o seu súdito, para morar aqui no nosso planeta Terra por tempos indefinidos. Então, hoje vou finalizar por aqui, vou deixar mais um pouco dessas histórias bíblicas para o próximo vídeo. Aqui apenas um estudo bíblico de uma forma mais acadêmica e científica,
né, que diferente das tradições religiosas aí fora. Porque Deus é matemática, Deus é ciência. E falando em matemática, na Idade Média, um cientista, astrônomo, né, ele disse a seguinte palavra. Ou seja, esse astrônomo lá, né, Galileu Galilei, disse o seguinte sobre Deus. Que Deus, o Eterno, usou a matemática como alfabeto para criar todas as coisas. Interessante. Ainda na Idade Média, um outro cientista, Eduardo Fibonacci, também redescobriu, né, essa equação matemática. Quando ele descobriu a espiral Fibonacci, que a espiral está no nosso redemoinho na cabeça, nas nossas orelhas, no hexágono, do abacaxi, da concha, do caracol e outro. Então Deus é matemática pura, é ciência pura. Deus é o maior, o eterno, é o maior físico quântico, acima da mecânica alta reversa, das propulsões de matéria, antimatéria e reatores nucleares e outros. Ele domina toda a tecnologia sagrada há milhões de anos-luz. Então ele é o único que está capacitado e vai trazer verdadeira felicidade para os humanos que estão dispostos de fazer uma parceria real com ele. Porque aqueles milagres que Jesus Yahushua fez lá no passado, nada mais, nada menos, de certa forma, foram uma pequena demonstração do que ele fará ao governar a terra como rei reinante. E por isso, quando ele foi para ressuscitar seu amigo Lázaro, chegando lá, o Cristo, que Yahushua, no hebraico, aramaico, ele orou ao seu pai, pediu forças. Ele o estendeu a mão para o túmulo de Lázaro e disse a seguinte palavra: Lázaro, sai para fora. Então ali houve um som. Não foi assim um som comum, e sim foi um som codificado. Porque o Eterno está no controle da codificação e dos trilhões de sons do universo, de todo o tempo e espaço. Então Yahushua, que é Jesus, falou, dirigiu a sua palavra para Lázaro, estava morto já 4 dias, já no estado de decomposição. O teu tecido celular já estava desfazendo. Mas quando Jesus, o Yahushua, diz a seguinte palavra: Lázaro, sai para fora. Ali houve um som diferenciado, um som codificado, que foi a modificação da célula específica do DNA, tornando-se as células originais como era antes. Sendo assim, foi possível a ressurreição dele. Então, pessoal, eu deixo esse incentivo para vocês, para nós pesquisar mais. Está aí o Google, uma ótima ferramenta de pesquisa, que se vocês procurarem esses conhecimentos, como se procurar tesouro, a prata escondido, então tu encontrarás. Assim está escrito, Provérbio 2, de 1 a 5. E tu entenderás o que é temer ao Eterno Yahweh, seu filho Yahushua, e encontrará o verdadeiro conhecimento. Então, por hoje é só. Eu deixo incentivo para vocês. Até o próximo vídeo, hermanos.